Fala, povo de Deus! Sexto dia da nossa série, Consagrados ao Senhor, 1 Samuel capítulo 6, amém? Um capítulo não muito longo, tá? E que, assim como 1 Samuel capítulo 5, o capítulo 6 também existe a pregação dele aqui no canal, amém? A pregação dele chama Você Vai Avançar. É o 1 Samuel 6 com algum texto de Apocalipse, que agora eu não me recordo exatamente qual é, mas se você entrar aí na playlist de pregações completas, você vai encontrar, amém? O Você Vai Avançar e vai ser abençoado pela mensagem do céu, amém? Mas a Bíblia diz, e eu estou batendo em tudo aqui, estou atrapalhando minha luz, mas a Bíblia diz, em 1 Samuel 6, quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteus, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como devemos mandá-la de volta ao seu lugar. E eles responderam: se devolver a arca do Deus de Israel, não mandem voltar sua arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Até os ímpios estão ofertando a Deus, e o povo de Deus tem dificuldade em ofertar ao Senhor. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores, dos ratos que estão assolados ao país, e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão sobre vocês, seus deuses e a sua terra. Então eles querem ser curados. O que eles vão precisar fazer? Glorificar o nome de Deus e ofertar ao Senhor. Tá? Eu não quero nem falar de dinheiro, mas a sua vida precisa ser uma oferta a Deus. A sua história, todas as decisões que você vai tomar, todo o seu ano de 2025 precisa ser ofertado a Deus. Amém? E você precisa viver uma vida que glorifique a Ele, para que você possa ser curado, para que você possa ter sucesso. Amém? Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Agora então prepare uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem nas carroças, mas afastem delas os seus bezerros e ponham no curral. Então eles vão pegar a arca e vão colocar em cima de uma carroça. Essa carroça está em cima de 2 vacas que acabaram de dar cria, que tem os seus bezerrinhos ali perto delas. Coloque a arca do Senhor sobre a carroça e ponha numa caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça e fique observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor que trouxe essa desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e tudo isso aconteceu conosco por acaso. Então agora eles estão falando: vocês, povo filisteu, vão pegar 2 vaquinhas que acabaram de dar cria, vão colocar uma carroça sobre ela, vão colocar a arca da aliança sobre a carroça e vocês vão soltar as vacas. Se elas forem para o território de Israel, então foi o Deus de Israel que fez isso conosco. Se elas forem para qualquer outro lado, então não foi o Deus de Israel que fez isso conosco e tudo não passou de um acaso, de uma coincidência. Mas se você me acompanha aqui há um tempo, você já sabe que no mundo espiritual não existe acaso, não existe coincidência, não existe nada sem um propósito. E nós sabemos que quem estava ferindo o povo filisteu tinha sido o próprio Deus. Ou seja, para onde que as vaquinhas vão? Para a terra de Bet-Semes, para o território, direção ao território de Israel. E assim fizeram, pegaram 2 vacas com cria, amarraram-no a uma carroça, prenderam seus bezerros no curral e colocaram a arca do Senhor na carroça, e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na mesma estrada e mugindo por todo o caminho, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Então as vaquinhas foram em direção ao povo de Deus, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda, mugindo o tempo todo, mas indo. Por que mugindo? Porque elas acabaram de dar cria. Os seus bezerros estavam ficando para trás.
aos olhos, né, do mundo animal, aquelas vaquinhas não sairiam de perto dos seus filhotes de forma alguma. Mas elas têm que sair de perto dos seus filhotes agora, que estão ficando para trás, e avançarem para a direção que é a direção de Deus. E elas vão mugindo, mas elas vão. Por quê? Porque sobre elas está a Arca da Aliança, está a presença do Deus Altíssimo. E quando a presença de Deus está sobre a vida de alguém, esse alguém avança. Sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas avança. Ainda que mugindo, ainda que gritando, ainda que com dificuldade, ainda que com desejo de voltar, essa pessoa avança. Amém? Então, se você tem a presença de Deus sobre a sua vida, nada vai impedir você de avançar. E sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda, você vai avançar. Amém? Porque a presença de Deus está sobre a sua vida. Se a sua vida está parada, talvez seja porque a presença de Deus não está sobre você, ou você não tem dado a devida honra para a presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus em si, a vida nunca está parada. Porque o céu está sempre em movimento. Jesus falou, eu trabalho até agora e o meu Pai também trabalha. O Espírito está sempre se movendo. Os anjos de Deus sobem e descem sob a escada. Então, o Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito trabalha, os anjos trabalham, o céu está sempre em movimento. E quem tem o céu, a presença de Deus dentro de você, com você e sobre você, é impossível a sua vida estar parada. Amém? E aí a carroça chega ao campo de Josué e para em uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifício ao Senhor. E os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia para Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor, como oferta pelas suas culpas, tumores de ouro, tal. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. Não podia abrir a tampa da arca e olhar lá dentro. Não podia, era lei. Eles fizeram, morreram também, né? O povo chorou por causa da grande tristeza, da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram, quem pode permanecer na presença de Deus, o Senhor, o Deus Santo? A quem enviaremos essa arca para que ela se afaste de nós? Gente, isso aqui é o pensamento de muita gente. Como servir a Deus se Ele é santo? Como que eu vou me batizar se eu sou pecador? Como que eu vou pregar a palavra se eu sou uma pessoa horrível? Como que eu vou orar se eu acabei de pecar e Deus é santo? Gente, pelo amor de Deus. Deus é santo? Sim. Para viver com Ele por toda a eternidade tem que andar em santidade? Sim. Porém, há momentos em que, mesmo em pecado, precisamos nos aproximar dele. Até porque se nós não nos aproximarmos dele, nunca seremos perdoados. Se não for o sangue de Jesus sobre nós, nunca seremos perdoados. Ou seja, você tem que se aproximar de Jesus após você ter pecado. É justamente por esse motivo que ele se entregou na cruz, para perdoar os seus pecados. Se você for esperar ser santo e perfeito para se batizar, nunca vai acontecer. Se você esperar nascer asas nas suas costas e uma auréola aparecer na sua cabeça e você ser um anjo apóstolo do Senhor, você nunca vai pregar, você nunca vai fazer nada para Deus. E aí a gente cria essa coisa, não, é igual eles falam aqui, nós não podemos permanecer na presença de Deus porque Ele é santo e nos mata. Deus não está matando o povo porque Ele é santo. Deus está matando o povo porque o povo descumpriu a lei dele. Porque o povo fez o que não podia. Então a gente pega a santidade de Deus e cria mentiras ao redor dela para explicar o porquê de algumas coisas que nós não fazemos, mas na verdade nós não fazemos, ou no caso aqui desse texto, fazemos em desobediência à palavra de Deus. Em desobediência à palavra de Deus. Então, se você ainda não se batizou porque você não se acha digno disso, você não entendeu o evangelho, porque você nunca vai ser digno disso. Entendeu? E você não está deixando de se batizar porque Deus é puro e santo. Não, você está deixando de se batizar porque você não está em obediência à palavra de Deus e talvez não a entendeu por completo. Então, você precisa parar e estudar sobre o que é o batismo. O batismo é para arrependimento de pecados. Então, é justamente para o pecador.
A pessoa que é pecadora tem que se batizar. Jesus se batizou sem ser pecador para nos dar o perfeito exemplo. Mas todos nós fazemos porque somos falhos. Se você acha que você só vai ser usado por Deus quando você for um santo, você nunca vai ser usado por Deus, porque todo mundo erra. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso e nisso já está pecando. Tá? E tem hora que a gente está sofrendo consequências, está falando, eu estou sofrendo consequências porque Deus é muito bom e eu sou muito ruim, ai, tadinho de mim. E não, a gente está sofrendo consequências porque nós erramos, porque eu errei, porque você errou, e isso é a consequência do nosso erro. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, é só isso. Então o povo está aqui falando, quem pode permanecer na presença do Deus Santo? Aqueles que obedecem a Ele. Simples assim. Aqueles que obedecem ao Senhor podem permanecer na presença do Deus Santo. Quem subirá ao monte do Senhor? A Bíblia pergunta. Quem viverá na presença do Deus Santo? Os de mãos limpas e coração puro. Santidade por dentro, santidade por fora. Você vê minha mão, mas não vê meu coração. Santo por fora, santo por dentro. Tá? Purificados, limpos. Quem é que nos purifica, nos limpa? O sangue de Jesus. Então, mesmo sendo pecador, me aproximei de Jesus, Ele me purificou e ali eu permaneço em santidade. Então, quem pode permanecer na presença do Senhor Santo? Quem pode fazer as coisas de Deus? Quem pode viver para Deus? Todos aqueles que estão dispostos a obedecer. Entendendo que é falho, entendendo que é pecador, mas o fazendo. Tá? Então, as pessoas precisam parar de se vitimizar. A palavra é essa. Eu não sei nada, eu não sou ninguém, eu isso, eu aquilo. Não, realmente, sem Deus nós não somos nada, ninguém. Mas assim, a partir do momento que você se coloca tão para baixo a ponto de não fazer as coisas de Deus, você está anulando a cruz de Cristo. Então Jesus morreu à toa, é isso? Porque se mesmo com Ele você ainda não consegue fazer as coisas para Ele, Ele morreu à toa. Entendeu? Então, às vezes a gente toma uma falsa humildade tão grande sobre nós que a gente acaba atrapalhando o nosso relacionamento com Deus e aquilo que Deus quer fazer através de nós. Por quê? Porque a gente está vivendo numa falsa modéstia. Precisamos ser humildes, precisamos reconhecer o nosso lugar, precisamos entender que a gente tem que diminuir para Ele crescer cada vez mais, precisamos nos colocar no nosso lugar, mas sem falsa modéstia, sem falsa humildade, sem essa coisa que está sendo criada aí afora que nos atrapalha. Hoje em dia, falar, olha, eu sou pastor, olha, eu sou profeta, é soberba. Nossa, lá, tá falando dele mesmo. Tá falando dele mesmo o quê, gente? Tá falando o que ele é, que Deus chamou ele para ser. A mulher tá falando que ela é porque Deus fez isso da vida dela. Hoje em dia a gente criou uma falsa modéstia e humildade tão grande na nossa cabeça que qualquer coisa é soberba. E aí, quanto você faturou esse ano? Não, esse ano eu faturei 2 milhões de reais. Nossa, esse cara é arrogante, né? Não, ele quer falar que ele é milionário. Não, ele é. Não tem nada de arrogância nisso. Se você também não reconhece o que Deus te deu, fica difícil. Porque aí você está menosprezando, não é nem você está menosprezando o que Deus te deu. Está menosprezando o que Deus fez na sua vida. Está menosprezando o que Deus te entregou como unção. Tem gente que vem me perguntar, eu falo, vem me perguntar meu ministério, eu falo, não, eu prego, né? Eu revelo, profetizo, Deus me usa nisso. Nossa, como ele é soberbo. Ele revela, ele profetiza. Sim, Deus através de mim, mas a voz que sai é a minha, o tom, o timbre que sai é esse que está ouvindo aqui. Ó. É Deus que fala comigo e eu falo com o povo, mas sou eu, né? Sendo um instrumento de Deus. A glória é toda dele. Isaías 42:8, Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o dom é dele, é tudo dele. Eu sou só uma ferramenta que está na caixa. Se ele não tirar a ferramenta da caixa, ó, igual tem essas canetas aqui, ó. Se essas canetas permanecerem aqui, elas não servem para nada. Agora, se eu abro isso aqui, pego a caneta e escrevo, aí a caneta ganha uma utilidade. Então eu sou a caneta, estou dentro da caixa de Deus. Se Deus não abrir a caixa e me usar, eu não sirvo para nada, ok? Mas a partir do momento que ele abriu e me usou, quem é que escreveu? A caneta. Tá entendendo? Então a gente criou uma falsa humildade que nos atrapalha até mesmo a reconhecer quem nós somos. Tá? Então pense nisso. Deus não quer uma falsa humildade, Deus quer uma verdadeira humildade. Tá? Moisés falou assim, a Bíblia relata assim, que Moisés era o homem mais manso, era o homem mais humilde de toda a terra.
Onde está isso? No Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 livros que Moisés escreveu. Sabe quem falou que Moisés era o homem mais humilde da terra? Moisés. E por isso ele deixou de ser humilde? Não. Mas ele sabe que ele é humilde. Ah, que é humilde não fala. Moisés era humilde e falou. Jesus, aprendam de mim, que sou humilde e manso de coração. Jesus falou dele mesmo. E aí, deixou de ser humilde por causa disso? Então, eu não estou aqui pregando para nos engrandecermos. Eu sou bom, eu falo e acontece. Não. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o poder é de Deus, o louvor é de Deus. Mas você tem que reconhecer o que Deus te deu. E parar de andar numa falsa humildade. Isso não tem nada a ver com a humildade verdadeira que Deus espera de nós. Amém? E aí, o que vai acontecer? A arca vai parar na casa de Abinadab, tá? E vai ficar na casa de Abinadab por 20 anos, e é isso que nós vamos ver no capítulo 7, tá? Mas como o povo ficou com medo de ter a arca, mandaram para casa de Abinadab. Este homem vai receber a arca e vai ficar com a arca na sua casa simplesmente por 2 décadas, 20 anos. A arca vai ficar na casa de Abinadab e nós vamos ver amanhã o que vai acontecer. Amém? Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Te espero aqui amanhã, capítulo 7.